Olá, eu sou a Angel e sejam bem-vindos a esse canal de relatos, cortes, casos criminais, curiosidades, mitologia, lendas, histórias, casos de extraterrestre, entre muitos outros assuntos. Um canal eclético, cada dia estarei trazendo para vocês aqui um conteúdo, um tópico, um tema diferente. Se você gosta desse tipo de canal, desses tipos de trabalho, se inscreve aí, compartilhe esse vídeo com mais pessoas que também gostam. Assista ao vídeo até o final e vai lá no sininho das notificações na opção Todas e clique em cima do sininho. E aí, você receberá em primeira mão todo o conteúdo do canal assim que o mesmo chegar no YouTube. E hoje é sexta-feira, dia do projeto Lendo com a Angel. E nós estamos lendo o livro A Batalha do Apocalipse, da queda dos anjos ao crepúsculo do mundo. Uma obra de ficção de Eduardo Spohr e foi publicado pela editora Verus. Hoje estaremos dando continuidade aqui com a parte 28, intitulada Na Armadilha. A necessidade de viajar ligeiro me levou a tomar uma estrada de terra batida, que era a rota oficial chinesa, até a muralha de Zhao. A dinastia Han, que então sofria com ataques rebeldes, incentivou desde o princípio a abertura de estradas. Os imperadores Han eram, na maioria, militaristas, mas também valorosos defensores do comércio. Nunca antes a China conhecera uma troca comercial tão intensa com o Ocidente. Aos gregos e aos romanos vendia-se de tudo, desde ouro e jade até pimenta e cavalos. Mas certamente o produto mais apreciado pelos estrangeiros era a seda, que, por seu alto valor, era comercializada às sacas e seguiam em caravanas até a Anatólia, atual Turquia, para depois embarcar em navios para a Europa. Com o crescimento da demanda, o número de mercadores de seda que viajavam às províncias chinesas aumentou e o caminho por eles percorridos tornou-se famoso e recebeu o nome de Rota da Seda. A estrada que atravessava praticamente toda a Ásia encontrava o seu ponto final na cidade de Antioquia, às margens do mar Mediterrâneo. A muralha que se seguia diante de mim começara a ser construída por volta de 300 a.C., durante a dinastia Qin. Os Han só fizeram ampliá-la, e foi no reinado do imperador Wu que essas defesas foram estendidas para o oeste, adentrando o território tibetano. Imensos blocos de pedra sobrepostos compunham sua estrutura, que atingia, em certos pontos, 16 metros de altura,
ao longo de sua extensão, o paredão defensivo contava com torres de guarda a cada 5 quilômetros, onde as tropas fronteiriças acampavam e vigiavam as planícies que terminavam no deserto de Gobi. Quando o nevoeiro se dissipou, a primeira coisa que vi foi precisamente uma dessas torres. Sob ela havia um portão retangular, através do qual passavam caravanas oriundas de várias partes do mundo. Essa legião de comerciantes, juntamente com as suas carroças, animais e escravos, aglomeravam-se à volta de uma estalagem solitária, único estabelecimento existente no largo, em frente ao gigante de pedra. Durante o dia não era possível distinguir a luz estelar emanada por Natanael em pleno voo, mas eu memorizava a sua direção e estava seguro de que não me perderia. Segundo as suas coordenadas, eu não me desviaria do caminho. Se descesse a colina e atravessasse a muralha, desejava tomar a rota pelo norte, adentrando o deserto, onde um andarilho podia caminhar em linha reta indefinidamente sem ser surpreendido por barreiras naturais. Ao largo de frente à muralha estava lotado. Notei a presença de ocidentais no acampamento, o que me deixou mais tranquilo. Ali, certamente, meu disfarce de viajante logo cairia como uma luva, embora não houvesse ninguém de pele tão clara. Logo encontrei um sapateiro e adquiri o melhor par de botas de couro que ele possuía no estoque. Consegui também, a um alto preço, um mapa de pergaminho da estrada que cortava o deserto de Gobi e troquei boa parte do meu dinheiro romano por moedas chinesas. Eram peças de bronze, furadas no centro. O orifício servia para que as moedas fossem presas umas às outras com um fio ou barbante. Com isso estava, pois, pronto para partir. Já era 15 horas e andei mais 50 metros até o portão que se fecharia em poucos minutos. Foi nesse instante que, quando já estava de costas para o largo da estalagem, que novamente o meu senso de perigo disparou. Imediatamente, o reflexo falou mais alto e voltei a atenção para a Praça do Comércio, assumindo uma postura defensiva. Dali, tinha uma visão clara das pessoas que caminhavam pela área pavimentada. E o que me deixou mais assustado foi que não pude mais uma vez identificar o inimigo. Seria apenas paranoia de minha mente? Ou o meu senso de perigo teria finalmente entrado em colapso? Apreensivo, observei as pessoas que circulavam e concluí que eram todas mortais.
simples seres humanos que não faziam a menor ideia de que eu era um anjo. Como poderiam então me ameaçar? Andei até a passagem sob a muralha, estacando antes de atravessá-la. Dali a 5 minutos, os guardas baixariam a grade de ferro, bloqueando a saída e abrindo-a novamente ao nascer do sol do próximo dia. Alguma coisa, contudo, me impedia de prosseguir. O que seria? Um tipo de sensação desconhecida se apoderara de mim, confundindo a minha mente. De repente, a fabulosa ideia de tomar a rota pelo deserto me pareceu totalmente absurda. Senti-me estranhamente impelido a recuar para o sul, voltando ao Vale do Rio Amarelo. De lá, poderia rumar até o oeste, até o ponto inicial da Rota da Seda em Xangai, capital chinesa, e caminhar com as caravanas pelo corredor de Gansu até a Ásia Central. Sim, é uma boa alternativa, pensei. Não, era péssima. Era o pior caminho que eu poderia tomar. Todavia, por algum motivo, naquele momento, a trilha pelo sul me pareceu a melhor. Mais que isso, eu tinha uma necessidade inexplicável de seguir aquele trajeto. De onde partiria aquele desejo? O portão se fechou e o barulho do metal despencando contra o chão de pedra ficou-me gravado na memória. Eu caíra na armadilha. Xangai. Um mês se passou desde que eu desistira de viajar pelo deserto de Gobi. Da grande muralha onde eu estava, segui para o sudoeste até chegar à capital, Xangai. Meu único objetivo ali era trocar um mapa do deserto que eu tinha por um que me indicasse vias da Rota da Seda pelo corredor de Gansu, que se espremia entre os montes Qilian e o paredão norte da muralha. À noite, a luz de Natanael ainda piscava, o que me garantia certa segurança em relação à direção que eu deveria tomar. Mas o brilho do Ofanim não reluziria para sempre e eu tinha a terrível sensação que já me atrasara demais. No século I a.C., Xangai era a sede do governo, onde moravam o imperador e todos os seus funcionários. Era uma enorme cidade murada com 3 portões principais na parede sul, que abria para as avenidas internas. Os nobres e mandarins residiam perto do palácio em uma verdadeira cidadela, ao norte da cidade, onde o exército protegia a integridade do monarca e de sua corte. Ao meio-dia cheguei à Praça do Mercado, bem na hora que os comerciantes iniciavam as suas atividades. Ali perto tinha uma casa de vinhos.
Um estabelecimento público onde moradores e viajantes se reuniam para beber um pouco e conversar sobre qualquer assunto. Tinha 2 andares e ficava de pé, graças a resistentes vigas de madeira que sustentavam sua estrutura. Uma soleira estreita levava à porta de entrada, uma ampla abertura que podia ser fechada com uma frágil tela de correr. Escolhi um canto no primeiro andar e me sentei no chão com as pernas cruzadas, pois as mesas eram baixas, como quase todos os móveis na China, é claro. Uma bela moça de roupão verde claro e sapatilhas pretas aproximou-se de mim, carregando uma bandeja de tiras de bambu. Meus trajes eram simples, mas pela minha aparência ocidental, todos achavam que eu era um mercador. E esse tipo de gente quase sempre levava algum dinheiro consigo. Ela baixou a cabeça em sinal de respeito. Haora cumprimentou-me, a chinesa, usando uma expressão já esquecida hoje em dia, que significa algo do tipo vida longa. Aprecia algum tipo especial de vinho? Pode me trazer qualquer um deles, respondi modesto. Vocês aceitam prata? Naturalmente, meu senhor. Mais alguma coisa? Não, obrigado. Agradeci, pronto para dispensá-la, mas então mudei de ideia. Resolvi me adiantar e buscar logo a informação que procurava. Na verdade, talvez você possa me ajudar. Procuro um mapa da Rota de Seda. Sabe onde eu posso conseguir? Na Praça do Comércio. Mas acho que seria mais simples contratar um guia até Wu Wei. E não há lugar melhor para conseguir um guia do que aqui na capital. Ponderei por um segundo. Não era bem isso que eu tinha em mente. A moça fez uma vênia e se afastou, indo buscar a bebida. Fiquei ali parado, olhando através da janela e imaginando como trocaria um mapa. Antes de o vinho chegar, escutei atrás de mim a discussão de 2 homens, aos quais não dera muita importância ao entrar. Estavam bebendo em uma mesa próxima e, graças à minha fluência no idioma local, logo entendi que se referiam a mim. Quando olhei para trás, um deles me chamou. Estrangeiro, venha até aqui, sente-se conosco. Pelas vestes azul claras, limpas e novas, supus que eram comerciantes. Podiam também ser nobres ou mandarins, mas dificilmente um funcionário imperial se juntaria ao povo em um estabelecimento público. Um deles era mais velho, o cabelo branco e a pele castigada indicava que já chegara aos 60 anos. O outro, que havia me chamado, era mais gordo e gargalhava repetidamente, enquanto bebia vinho em uma tigela vermelha.
Como precisava conhecer a área e fazer contatos, aceitei o convite, juntando-me aos dois alegres chineses. O gordo não esperou que eu me sentasse para se apresentar. Como está, forasteiro? Sou Shen, e este, a meu lado, é Wang. Somos comerciantes de Luoyang, disse sorridente. E você quem é? A pergunta de Shen me pegou meio de surpresa. Antes do meu encontro com Natanael, eu não planejara parar em cidades, por isso não havia pensado em um nome de viagem que pudesse usar em terras orientais. Sou um forasteiro, um viajante ocidental, respondi apenas. O velho Wang disparou uma sonora risada. Isso é fácil de notar, meu jovem. Estamos querendo saber qual é o seu nome. Meu semblante se encrespou e o mercador aparentemente entendeu a minha excitação. Ah, entendi! Exclamou Shen, olhando para o velho Wang. Não quer dizer seu nome. Tudo bem. O que importa isso, afinal? Venho de Roma, despistei. Que interessante, divertiu-se o mais gordo. Escute, estrangeiro. Eu e o meu sócio ouvimos você falando com a moça dos vinhos. Então, precisa de um mapa para a Rota da Seda? Vocês são sócios? Que tipo de sociedade presidem? Eu não estava muito interessado, mas achei que deveria demonstrar um mínimo de desconfiança. Os negociadores aproveitaram-se de seus interlocutores quando percebem que são convencidos muito facilmente. Estamos à frente de uma caravana de seda. Além do tecido, levamos tapetes e porcelanas. Mas estávamos falando dos seus negócios. Sim, estou disposto a comprar um mapa, se bem que eu preferia trocá-lo por um que tenho aqui, que indica trilhas de camelos pelo deserto de Gobi. Os dois voltaram a rir e Shen quase se engasgou com o vinho. Pelo hálito, não era difícil perceber que estavam embriagados. No entanto, articulavam bem as palavras. Um mapa de Gobi, prosseguiu o gordo. É peso morto por aqui. Nunca vai conseguir trocar isso pelo que quer. A estrada pelo deserto é uma via alternativa. Só é usada pelos árabes. É uma pena. Necessito seguir o quanto antes para o ocidente. Os dois chineses se entreolharam, mas dessa vez só trocaram sorrisos. O velho adiantou a proposta. Foi por isso que o chamamos aqui, começou Wang. Eu e Shen estamos de partida para a cidade de Wuwei, no oeste. Se quiser, pode seguir conosco. Fiquei sério, mas tomei cuidado para não parecer arrogante. Viajar com uma caravana seria o ideal, mas era lógico que aqueles mercadores não me levariam de graça. E o que querem em troca? O velho deu outra gargalhada e falou alto para todos ouvirem.
Isso é um romano de verdade, está vendo, Shen? Porque eles dominaram o mundo? Dominaram coisa nenhuma, devolveu o gordo, um pouco indignado, mas conservando o bom humor. Depois olhou para mim e resumiu a missão que lideravam. Nosso comboio sairá daqui ao pôr do sol. Vamos deixar a carga em Wuwei e depois voltamos. São 3 carroças ao todo, 8 mulas e 5 cavalos. O que me diz de nos prestar escolta até lá? Escolta? Estranhei. Não estava em meus planos trabalhar para ninguém. Claro, rapaz, disse Shen. Olhe só para você. Tem 2 vezes o tamanho de qualquer chinês. Precisamos de um guarda-costas e até agora não conseguimos nenhum. Entendi agora. A estrada está cheia de ladrões, não é? Mais do que nunca, não vou mentir para você. Não podemos pagá-lo em dinheiro, mas consigo o mapa que quer quando chegarmos a Wuwei. E de lá pode continuar a sua jornada até Antioquia, se quiser. Eu não pretendia trabalhar para ninguém, mas a proposta do gordo Shen e do velho Wang era bastante interessante. O pagamento era insuficiente para os mercenários comuns, que só trabalhavam a troco de ouro. Para mim, contudo, o soldo era perfeito. Tudo o que eu viera buscar em Xangai era um mapa e uma caravana, e em menos de 1 hora conseguira os 2. Shen e Wang repararam em minha expressão de satisfação. Está feito, então eu aceito o serviço. A moça de robe verde trouxe, enfim, o meu copo de vinho. Enquanto pousava o recipiente na mesa, Shen e Wang engoliram de uma vez o que restava nas suas taças laqueadas. E você, tem alguma arma? Quis saber o gordo, após sorver todo o líquido. Não, mas sei manusear qualquer uma delas. Um guerreiro e tanto, brincou divertido. Tenho uma espada e uma lança na carruagem. Pertenciam a um homem que morreu. Você pode usá-las. Está bem, concordei. Eles passaram por mim e me cumprimentaram, encerrando a entrevista. Caminharam sem pressa até a porta e desceram a escadinha para a rua. Já lá fora, em meio aos ambulantes, o velho deu meia volta, olhou para mim e gritou: Ao pôr do sol, no portão principal. Retribuí o olhar e balancei a cabeça para baixo, sinalizando uma resposta positiva. Observei o trajeto dos 2 até que se perdessem na multidão. O sol baixara, mas ainda faltavam 4 horas para o crepúsculo. Satisfeito, voltei ao meu vinho. O Bosque Tinshen.
A caravana de Shen Yuang era menos luxuosa do que eu pensara no princípio. Pela maneira ostensiva como se vestiam, achei que, ao me deparar com o comboio, encontraria carruagens com toldos de seda, cavalos de raça e pelo menos uma dúzia de criados. Mas não foi bem isso que avistei ao atingir os portões da cidade. A maior parte da mercadoria seria levada no lombo de mulas, provavelmente para dar mais mobilidade à caravana. As 3 carroças, já prontas para partir, estavam cobertos por tetos baixos de lona e a madeira das rodas era rústica. 2 cavalos, usados por meus contratantes, eram de boa qualidade, mas o resto não passava de pangarés carregadores. Haviam 5 criados, todos homens. 3 deles conduziam os carros e os outros 2 guiavam os animais. Imaginei que o aspecto ordinário do comboio fosse um disfarce, uma tentativa de não despertar a cobiça dos salteadores que se organizavam em bandos e atacavam os viajantes na estrada. Quando partimos ainda era dia. O comboio viajava em ritmo acelerado e quando a noite chegou, já estávamos em plena estrada. Aquele era o primeiro trecho da Rota da Seda e me senti aliviado por finalmente estar rumando para o oeste. Avistei no alto do céu a luz de Natanael e felicitei-me ao notar que estávamos correndo o mesmo caminho. A viagem, que duraria 8 dias, transcorreu sem problemas. A Rota da Seda, naquele trecho, atravessava planícies e arrozais, e a ausência de barreiras naturais facilitava a detecção de pessoas ou animais se aproximando à distância. No fim do 7º dia de viagem, quando o sol começava a se pôr, Shen conduziu o comboio por uma trilha que nos levaria ao topo de uma colina. E ao chegarmos lá, avistamos as muralhas de Wuwei. A cidade tinha crescido durante a dinastia Han, por estar no decurso de uma importante via comercial, mas ainda assim a sua área não chegava a 1/3 do tamanho de Xangai. Ao sul da cidade, um singular bosque de bambus cobria parte da planície e invadia o sopé das montanhas. A visão daquela imensidão verde me despertou uma sensação sinistra. Era um sentimento não natural, obsessivo, que nunca provara anteriormente. Alguma coisa ou alguém me chamava àquelas árvores. Um impulso irresistível me assaltou, contra o qual não pude lutar. O velho Wang, que aprendera a respeitar o meu silêncio, parou ao meu lado. Eu estava tão distante, tão imerso naqueles pensamentos que nem percebi a sua chegada. Impressionado, sua reação é justificável. Este é o bosque de Tinshen, revelou com um certo orgulho nacionalista, lar de uma centena de espíritos ancestrais. Que tipo de espíritos? Espíritos malignos, de ladrões e assassinos.
Todos nessa província sabem que a floresta é assombrada e ninguém vai até lá. Não há trilhas ou passagens em seu interior. Você acredita mesmo nessas superstições? Eu sabia que havia alguma coisa errada com aquele bosque, mas adicionei a uma pitada de ceticismo, justamente para despertar o interesse do velho. Sou um comerciante, não um camponês. Já caminhei por todo esse império e hoje sei distinguir histórias de criança do verdadeiro sobrenatural. Não sei como são os deuses de Roma, mas os daqui são bastante presentes. Muitos são bons, mas há outros degenerados e vingativos. Não queira despertar a fúria dessas entidades, estrangeiro, advertiu em caráter alarmista. Ao concluir o discurso, o velho chinês se calou e, por sua expressão, imaginei que estivesse mentalizando uma prece individual. Depois, conservou-se quieto, esperando que eu dissesse alguma coisa. Mas, ao entender que a minha mente flutuava distante dali, murmurou, fazendo com que eu me libertasse do transe. Vamos, Romano. Amanhã estaremos em Wuwei. Desfechou montando seu cavalo. A caravana o acompanhou, tomando a trilha que descia a colina. Ainda fiquei longos minutos hipnotizado, encarando a floresta, e tive de usar de toda a minha força de vontade para prosseguir. Uma força mística me atraía para lá. Era a mesma força que me impedira de cruzar a muralha de Zal e de trilhar pelo deserto. E aqui terminamos a parte 20 na armadilha do livro A Batalha do Apocalipse, da queda dos anjos ao crepúsculo do mundo, uma obra de ficção criada e escrita por Eduardo Spohr e publicado pela editora Verus. Sexta-feira que vem, daremos continuidade à nossa leitura com a parte 29, intitulada Os Três Espíritos Antigos. Espero vocês na próxima sexta-feira. Se vocês gostaram do conteúdo do canal, se inscrevam aí, deixem o gostei, compartilhem esse vídeo com mais pessoas que também gostam desse tipo de conteúdo. Vai lá no sininho das notificações, na opção todas e clique lá. E assim, sempre que tiver conteúdo novo aqui no canal, você será notificado. Deixe aí na área destinada aos comentários também sua opinião, com respeito, é claro, suas considerações e também sugestões de novos livros a serem lidos por mim aqui no projeto Lendo com a Angel. Todos esses passos que vocês fazem ajudam e muito o canal e, em consequência, me ajudam também.
Mas vendo que o canal não é monetizado e se por um acaso alguém quiser dar um up para o canal, tem uma chave de Pix na descrição do vídeo. Qualquer ajuda será muito bem-vinda e muito bem recebida. E eu já deixo aqui a minha eterna gratidão. Bem, meus amigos, por hoje é só. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.